Índia e Brasil, se continuarem comprando petróleo russo barato para permitir que essa guerra continue, nós vamos acabar com vocês e destruir suas economias, porque o que estão fazendo é dinheiro manchado de sangue. Vocês estão comprando petróleo russo barato às custas do resto do mundo, e o presidente Trump está cansado desse jogo. Se eu fosse o presidente Putin, eu iria para a mesa de negociações logo, porque ele está prestes a ser esmagado. As ameaças vindas de Lindsey Graham e seu amigo Blumenthal, o que você acha disso? Eu gostaria de não ter que opinar sobre isso, Nima, porque Lindsey Graham nem sequer é um ser humano. Ele se qualifica como um personagem subzoológico. Ele é além de nojento e repulsivo, pago por seus patrões há décadas. E esse é o problema. Quando um senador americano estúpido e imbecil abre a boca, há repercussões no mundo inteiro. Esse é o problema. Quando um senador de Bangladesh ou do Brasil abre a boca, nada acontece, mesmo que seja em inglês. O que geralmente não é. Mas esses imbecis em Washington abrem a boca e está em todo o planeta num piscar de olhos. E temos que lidar com isso, mesmo sabendo que, seja lá o que ele diga, ele nem sabe como pensar. Lindsey Graham é pior do que John McCain, só para você ter uma ideia. E eu acompanhava esses idiotas quando morava em Washington, diariamente. A questão é muito, muito, muito maior. A guerra contra os BRICS agora está chegando a outro nível. Isso é algo que já vínhamos discutindo há um bom tempo, escrevendo sobre isso, debatendo entre nós, nosso pequeno grupo de analistas, e sabíamos que mais cedo ou mais tarde iríamos para o próximo nível. E em alguns casos, de forma quente, como aconteceu com o Irã. Praticamente uma declaração de guerra. Os iranianos, claro, como você sabe muito bem, Nima, persas e iranianos têm uma visão histórica. Então eles calibraram sua resposta. Ou, no caso do ataque dos Astros-Reis, não responderam porque isso resultaria em uma guerra total. Não é do interesse do Irã fazer isso. No caso da Rússia, é claro, o mestre de cerimônias do circo e as pessoas ao seu redor, seus financiadores, os verdadeiros responsáveis, as classes dominantes americanas, descobriram na verdade o que já sabiam, que você não pode fazer a Rússia se curvar, não importa o que faça. Então eles voltam às ameaças mais uma vez. Essa ameaça ridícula de 50 dias, tarifas de 100%, tarifas de 500%, tarifas de 1 milhão%, ninguém presta mais atenção a essa estupidez. Mas é a linguagem das ameaças. Arrogância, claro, sempre misturada com soberba. E os russos, como você sabe muito bem, e nosso público também sabe muito bem, são realistas. Eles olham para os fatos, fatos concretos, fatos geopolíticos, fatos geoeconômicos, ameaças reais, ameaças físicas contra a Federação Russa. Por exemplo, neste último fim de semana, houve um enxame de drones lançado contra Moscou. O aeroporto de Sheremetyevo teve longas interrupções. Então isso é algo que a população russa, especialmente em Moscou, onde a guerra está tão distante, algo que sempre discutimos. A guerra está a pelo menos 1.200 quilômetros de Moscou. É muito longe. Mas quando você tem drones lançados contra a Rússia e paralisando o aeroporto de Sheremetyevo, aí já é outra história. Então, se isso continuar, haverá necessidade de uma resposta muito mais dura da Rússia. É isso que muitos de nós estamos caracterizando como o momento Oreshnik. Ainda não chegamos lá, mas estamos cada vez mais próximos disso. Por enquanto, estamos no momento de expansão da ofensiva russa, que pode durar algumas semanas, alguns meses, e pode levar todo o fronte ucraniano ao colapso nos próximos meses. Mas, ao mesmo tempo, temos essa pressão do sistema americano desorganizado em torno de Trump. Eu não diria que o próprio Trump já percebeu isso, porque ele não é um personagem analítico. Ele não é um estrategista. Ele não lê, ele não ouve ninguém.
Ele só ouve mantras de 3 palavras e coisas assim. Mas ele sabe que o prazo de 50 dias é inviável com a Rússia. A Rússia nunca toma decisões sob pressão. Nunca. Especialmente o Putin. E o fato é que nas próximas semanas o avanço russo vai continuar e até aumentar de ritmo, e os russos estão olhando para o quadro geral, não só em relação à Ucrânia, mas também a abertura de novas frentes contra a Rússia. E isso começa com o Azerbaijão, onde aquele terrível Aliyev está jogando um jogo duplo, realmente pesado. E todo mundo em posições de poder em Moscou sabe disso. O MI6 está doutrinando cada vez mais pessoas por toda a Ásia Central. Essa nova cortina de ferro no Báltico, os 3 chihuahuas, Polônia e Finlândia, tentando em seus próprios sonhos transformar o Báltico em um mar da OTAN e isolar a Rússia, especialmente São Petersburgo, o que obviamente não vai acontecer. Mas por enquanto, eles ainda acham que isso pode acontecer. E claro, o Mar Negro, onde agora temos aviões de vigilância da OTAN voando por toda parte e sobre a Crimeia diariamente. Então eles estão tramando algo na Crimeia, não há dúvida sobre isso. E se isso acontecer neste verão, estaremos nos aproximando do momento Oreshnik, certo? Então Nima, está esquentando a cada dia. Na China, Trump forçado a recuar. Trump was forced to back down. Ele sabia desde o início que isso não daria certo, considerando a resposta dos chineses já em... Quando foi? Abril. Eu estava lá em Xangai em abril, por exemplo. Pude acompanhar a resposta chinesa ao vivo de Xangai. E deu para perceber, conversando com nossos amigos chineses, que a China não é mais a mesma de 10, 15, 20 anos atrás. Agora eles têm autoconfiança suficiente para dizer aos americanos, pode vir, estamos esperando por vocês. Não nos importamos. Tragam tudo que vocês têm, joguem tudo que têm contra nós. E o que aconteceu nos últimos dias? A chamada autorização do governo Trump para a NVIDIA vender chips H20 para a China. To sell H20 chips to China. What does that mean, essentially? O que isso significa, essencialmente? Significa que a NVIDIA tem zilhões de chips que precisa vender a todo custo. E o único mercado capaz de absorver esses chips é a China. A China precisa desses chips? Não, não precisa. Por quê? Porque a Huawei já está em outro patamar. Então, sabe, os chips gráficos, plataformas e tudo mais da Huawei estão sendo lançados, vão sair nas próximas semanas e meses. É para onde o mercado chinês está indo. Jensen Huang, da NVIDIA, sabe disso. Mas ele ainda precisa vender esses chips. Então, obviamente, ele pressionou o governo Trump. Olha, faça alguma coisa. Eu preciso vender esses chips. Caso contrário, estou indo à falência. Tenho esse enorme estoque. Preciso me livrar desses chips. E por que isso aconteceu em primeiro lugar, Nima? Porque os chineses começaram a impor restrições severas à exportação de terras raras para os Estados Unidos. E aí você atinge onde dói. Você atinge a indústria automobilística americana e a indústria aeroespacial americana. É isso. E essa é a diferença entre Rússia, China e Brasil. Estamos chegando lá? Estamos chegando ao Brasil. A Rússia é uma superpotência militar nuclear. Você não mexe com isso. Sempre haverá respostas, e respostas no terreno. A China é uma superpotência econômica. Você não mexe com isso. As respostas são geoeconômicas, no comércio e nas exportações. E o fato é que a China pode exportar para onde quiser. Eles não precisam do mercado americano. O Brasil é uma situação muito mais complicada, porque agora o Brasil está em uma guerra comercial e geoeconômica total. Então vai depender, e não é o Lula em si, claro, são as decisões do Lula, mas é o governo Lula. E acho que você e grande parte do nosso público conhecem muito bem algumas dessas pessoas que estão em posições de poder no governo Lula. E eles não são exatamente Einsteins, não é? Esse é o problema. Esse é o grande problema. Então o Brasil agora está enfrentando uma ameaça existencial. Colocando em um contexto dos BRICS, Rússia, China e Irã, perceberam, especialmente nos últimos 3 meses,
que estão enfrentando uma ameaça existencial individualmente e como membros dos BRICS em relação ao império. Individually and as BRICS members vis-à-vis the empire. And now Brazil is part of this group. India is difficult. E agora o Brasil faz parte desse grupo. A Índia é complicada porque a Índia, e isso foi algo muito discutido à margem da cúpula do BRICS no Rio, eles ainda não sabem onde estão, ainda não sabem para onde vão, e ainda estão apostando em todos os lados. O Brasil, até certo ponto, as classes dominantes brasileiras nem sequer apostam em todos os lados. Eles são atlantistas, e muitos deles são quinta coluna, sem rodeios. Mas agora o que Trump está fazendo, e o que o sistema está fazendo, e imbecis como Lindsey Graham estão vociferando, e super imbecis como Tutti Frutti ou Rudy, secretário-geral da OTAN, estão ameaçando o Brasil diretamente. Então aí já é outro jogo. Agora o Brasil está jogando nas apostas principais. Isso torna a situação muito mais complicada. Teremos que esperar até 1º de agosto para ver se essas tarifas de 50% vão começar. E a resposta brasileira, que pela lei de reciprocidade seria de 50% de volta sobre produtos americanos. Os brasileiros já começaram, pelo menos eles estão recebendo consultas, especialmente da África e da Ásia, de novos potenciais clientes para esses produtos que o Brasil exporta e que todo mundo quer. Café, aço, ferro, aviões, peças de avião, soja, o que for. Então é aí que estamos no momento. Definitivamente estamos em um novo patamar da guerra não tão híbrida e agora, em muitos aspectos, quente contra os BRICS. Pepe, no caso do Brasil, sabemos que Donald Trump está pedindo algo que não está nas mãos do presidente do Brasil. Sim. Ele não tem poder sobre as coisas que Donald Trump está pedindo, e no caso do Bolsonaro, todas essas coisas. Claro. Na sua opinião, ele sabe disso? Quem? Trump? Who? Trump? Of course not, Nima. Trump doesn't know anything about... Claro que não, Nima. Trump não sabe nada sobre política externa em nenhum lugar do sul global. Ele ainda não sabe o que é o BRICS. Posso te dar provavelmente a melhor citação desses últimos dias? Vou citar o Trump literalmente, começando agora. Quando ouvi falar desse grupo, do BRICS, então é um grupo do BRICS, não é o grupo BRICS. 6 países, basicamente. Então ele nem sabe quantos são BRICS e quantos são parceiros do BRICS. Eu bati neles muito forte. E se eles realmente se formarem de maneira significativa? Então, segundo Trump, o BRICS nem sequer está formado. Vai acabar muito rápido, eu te digo. Eles não vão durar muito. Fazer isso significa, na cabeça dele, o dólar. Na cabeça dele, a única coisa que importa é que esse grupo de 6 ou sei lá quantos, não formado, blá blá blá, está desdolarizando. E isso é anti-americano. Isso é a única coisa que faz sentido na mente do Trump. Eu nem acho que eles vão fazer isso. Eles estão praticamente com medo de se encontrar. E ele nem construiu a frase corretamente. Deveria ser, eles estão praticamente com medo de mim. Ele disse, eles estão praticamente com medo para mim. Então, para ele, pessoalmente, todos os BRICS têm medo. É assim que ele enxerga. Isso diz muito porque, por mais que seja horrivelmente construído, uma criança de 5 anos construiria esse raciocínio melhor que o Trump. Mas está tudo ali. Prova que ele não faz a menor ideia do que são os BRICS. A única coisa que faz sentido para ele é que eles estão tentando desdolarizar. Então eles são anti-americanos. Então eu tenho que bater forte neles. É isso. Sabe, é isso que é tão trágico durante o governo Biden. Temos que seguir Lindsey Graham, porque de alguma forma as políticas dele eram a política oficial em Washington. Parece que para o governo Trump acaba sendo a mesma coisa. Ele está liderando o que acontece em Washington. Sabe, quer dizer, estamos falando de política interna agora. E há um sentimento anti-Rússia enorme nos Estados Unidos. E politicamente é fácil atacar Vladimir Putin e a Rússia.
Mas também é preciso entender que Lindsey Graham, e acho que foi o Blumenthal, o senador de Connecticut, estavam defendendo tarifas de 500% para serem aplicadas a esses países, Índia, Rússia, Brasil, e que isso fosse feito imediatamente. Quer dizer, Lindsey Graham foi lá, sentou com Zelensky e o governo ucraniano para resolver isso. E ainda assim o que o presidente fez foi dizer, aprovem seu projeto, mas vocês têm que me dar controle total sobre isso. Pass your bill, but you have to give me complete control over this. I get to determine when, how much. Eu é que decido quando, quanto e como suspender isso. O Congresso não tem voz nisso. Então tudo o que Lindsey Graham fez foi criar um argumento para discurso. Não há nenhuma política real aqui. Nada que obrigue o presidente a fazer qualquer coisa. O presidente disse que vai esperar 50 dias, dar tempo para a Rússia, para quê? Reconsiderar suas ações. Mas, ao mesmo tempo, temos Seymour Hersh escrevendo em seu Substack que o governo Trump está tentando remover Zelensky do poder. Zelensky, o homem que se reuniu com o senador Graham para bolar essa grande ideia de sanções. Você sabe, no momento em que isso foi anunciado, as sanções e as sanções europeias, o mercado de ações russo subiu 2,7%. Os russos não estão preocupados com isso. Eles não têm medo disso. A China já disse que não vai ceder, que usará todos os recursos que tiver para revidar. O Brasil afirmou que se não quiserem fazer negócios conosco, então não faremos negócios com vocês. A Índia é o elo fraco, mas precisa ter cuidado porque pode acabar do lado perdedor de uma guerra de cadeias de suprimentos com a China, o que esmagaria a economia indiana. Os Estados Unidos não estão dispostos a intervir agora e resgatar a Índia de quaisquer problemas econômicos em que ela se envolva, porque seguem cegamente o diktat americano. Então veja bem, não há garantia de que a Índia vá fazer isso, mas também não há garantia de que Trump vá fazer isso. Lindsey Graham não tem nenhuma capacidade de decisão. Ele é apenas um senador em um Senado dos Estados Unidos que já transferiu a responsabilidade para este presidente. A única autoridade de decisão está com o presidente. Parece que o presidente está simplesmente usando a ameaça de tarifas de Lindsey Graham como um escudo político para esconder o fato de que eles não têm uma política real em relação à Rússia e para ganhar tempo para tentar moldar o campo de batalha, por assim dizer. Acho que eles querem que Zelensky saia. Eles querem que ele seja removido e querem substituí-lo por alguém que talvez consiga fazer as concessões necessárias para levar os russos à mesa de negociações. O Zelensky está com medo disso. De repente, o Zelensky quer conversar com a Rússia agora. Eu sou o cara que pode conversar com a Rússia. A Rússia não quer conversar com ele. O Zelensky já era. Eu não acho que o Zelensky vai ser o cara, mas isso é outra questão completamente diferente. Mas sabe, você está falando dessas sanções e da ameaça de sanções. Isso é só o Lindsey Graham, sendo o Lindsey Graham o homem mais burro do mundo quando se trata de qualquer coisa relacionada à Rússia. Seymour Hersh acredita que Zelensky será ou exilado ou forçado a sair, seja por pressão interna ou externa. Mas então surge a questão do que acontece depois disso. Pode haver um período de incerteza, e os poloneses podem entender que isso pode levar a algum tipo de colapso civil e talvez conflito civil, e por isso estão pedindo que seus cidadãos saiam. É risível pensar na intervenção militar polonesa. Os próprios poloneses reconhecem e Seymour tordidas. Então, por que ele me quer intervir nesse motivo? E sim. Eles não têm um exército voltado para o ataque. Eles poderiam começar a cruzar a fronteira para o oeste da Ucrânia, mas quase imediatamente seriam confrontados por forças vindas de Belarus e não conseguiriam lidar com isso. Os russos acreditam em contra-ataques. Então, se a Polônia começar operações transfronteiriças da Polônia para Belarus, será o fim de Varsóvia. Eles vão cair. O exército polonês não pode se defender. Eles não conseguem lutar.
Os poloneses sabem disso. Os generais sabem disso. Eles não vão se envolver numa luta. Acho que a Polônia está observando a situação, deteriorando dentro da Ucrânia e tomando a decisão de tirar os cidadãos poloneses do caminho do perigo. Você mencionou que Zaluzhny pode ser o candidato na mente de algumas pessoas no Ocidente. Sabemos que Zaluzhny foi. Bem, na verdade eu estava te perguntando antes, acho que há cerca de 6 meses, se Zelensky seria o candidato. Porque parece que o governo britânico, os serviços de inteligência britânicos, vêm preparando ele para essa posição. Isso será aceitável no caso da Ucrânia? E quem vai garantir que ele será uma opção melhor para a Ucrânia? Ou que ele vai mudar alguma coisa na Ucrânia? Olha, os britânicos, os americanos e a OTAN continuam agindo como se tivesse importância, como se sabe, a opinião deles contasse quando se trata do futuro da Ucrânia. A Rússia basicamente já deixou claro que isso não importa, não conta. Só a Rússia vai escolher o futuro líder da Ucrânia. A Rússia preferiria fazer isso. Eles estão dispostos a permitir que um líder interino seja escolhido por meio de eleições, mas as eleições servem apenas para eliminar o presidente legítimo Zelensky e substituí-lo por alguém que seja constitucionalmente capaz de aceitar os termos de rendição. É por isso que os russos não dizem rendam-se depois eleições. Eles dizem eleições depois rendição, porque precisam que Zelensky saia. Sabe, Zaluzhny, eu não acho que ele seja um candidato atraente. Não acho, não posso falar pelos russos, mas quero dizer, este é um homem que tirou uma selfie com a fotografia de Stepan Bandera atrás dele. Se você está falando sobre desnazificação, há um nazista bem ali. Então, o futuro de Zaluzhny provavelmente é uma bala na nuca em vez da presidência da Ucrânia. Seria melhor para ele permanecer no Reino Unido e não tentar voltar para a Ucrânia. Ele era o comandante das forças ucranianas quando muitos crimes foram cometidos contra soldados russos e civis russos. Então, imagino que ele esteja no topo da lista das pessoas que serão responsabilizadas pelos russos em um ambiente pós-conflito. Os russos, neste momento, novamente, não posso falar por eles porque não tenho acesso privilegiado, mas quando você observa o que está acontecendo, os russos de fato têm algo chamado Estado da União. Isso é uma relação política e econômica entre Belarus e Rússia. O Estado da União, neste momento, está muito ativo discutindo o futuro da Ucrânia, porque acredito que a visão da Rússia é que a Ucrânia pós-conflito, uma vez que tenha sido desnazificada e a normalidade tenha sido restabelecida, se tornará parte do Estado da União, que ela se juntará à mesma união política e econômica que Belarus e a Federação Russa. Isso significa que não haverá União Europeia. Significa que não haverá líderes indicados pelos britânicos. Não haverá controle americano sobre os minerais de terras raras ucranianos. Tudo isso é besteira. Essa é a realidade. O Ocidente simplesmente ainda não percebeu esse fato. E os russos, eles não têm pressa. Eles não têm pressa. Sanções não vão funcionar. Não há pressão militar que possa ser exercida sobre a Rússia de forma significativa. A OTAN, quanto mais a OTAN tenta se posicionar e se apresentar como militarmente relevante, mais fraca ela fica. Sabe, eu comparo a OTAN a, se você sai e compra uma... Quero dizer, tem uma casa ali na rua que foi abandonada pelos donos, acho que há 1 ano e meio, e ficou tomada pelo mato. O gramado não era cortado, as árvores não eram podadas, os arbustos não eram aparados, e sabe, virou uma bagunça. Alguém comprou e agora está no processo de reformar. Mas essas coisas às vezes têm o apelido de buraco sem fundo, ou seja, você comprou e só está jogando mais dinheiro ali. E a Ucrânia é um buraco sem fundo de dinheiro. Quero dizer, é uma bagunça. O Ocidente e a OTAN são um buraco sem fundo de dinheiro. E a OTAN, quanto mais a OTAN tenta, sabe, se modernizar, mais você. Às vezes é melhor simplesmente vender o carro velho do que tentar modernizá-lo. E simplesmente comprar um carro novo.
Provavelmente a OTAN deveria ser dissolvida, e a Europa deveria repensar o que precisa. Porque agora, ao trazer a OTAN, você está trazendo estruturas e instituições antigas e formas de pensar que simplesmente não fazem sentido. Sabe, a Europa precisa pensar sobre a defesa europeia. Não continuar com essa fantasia dos anos 1990, início dos anos 2000, de ser uma plataforma para o imperialismo hegemônico americano. A OTAN é problemática em todos os aspectos. E eu não acho que a Rússia tenha algo a temer da OTAN. A OTAN sem os Estados Unidos, ou talvez eu deva colocar desta forma, a OTAN pode sobreviver sem os Estados Unidos. Não, é apenas militarmente ou politicamente, eles também não conseguiriam sobreviver. Ambos. Sem os Estados Unidos, a OTAN vai se fragmentar em no mínimo 2 correntes de pensamento, mais provavelmente 3. Haverá a corrente das grandes potências, britânicos, franceses e alemães, achando que podem ditar o futuro da OTAN. A Itália gostaria de fazer parte desse grupo, mas não conseguirá. Assim, a Itália acabará se tornando líder de outro grupo de potências alinhadas ao Ocidente. Espanha, Portugal, Itália, Bélgica, Holanda, Dinamarca. Esses serão os países tentando impedir que franceses, alemães e britânicos ditem as regras. Mas também há as nações do Bloco Oriental, além dos 2 novos membros, Finlândia e Suécia, que se consideram estados de linha de frente e terão sua própria posição. E o Ocidente não está disposto a apoiar o Leste. Eles não vão deixar o Leste ditar os termos de coexistência. Ou seja, se o Leste disser, precisamos estar posicionados para ir à guerra contra a Rússia, o Ocidente, eu acho, vai responder, bem, não, precisamos estar posicionados para nos defender, e vão planejar de acordo. Então você terá 3 correntes de pensamento diferentes na OTAN, se dividindo, a menos que tenha um papai ali. Quero dizer, é aí que o Mark Rutte estava certo. O papai tem que entrar e alinhar todo mundo. É isso que vamos fazer. Sem os Estados Unidos, a OTAN simplesmente desmorona. E a OTAN não pode se dar a esse luxo. Eles não conseguem sustentar isso. Não haverá disciplina. Não haverá nada, só um bando de crianças brigando. Esse é o futuro da OTAN. E é por isso que, como eu disse antes, provavelmente seria melhor simplesmente acabar com a OTAN, expulsar os Estados Unidos da Europa e lidar com as questões de segurança europeias por conta própria. Você quer dizer que as questões de segurança seriam tratadas por meio de um tipo de pacto, como o que existia entre o Reino Unido e a Alemanha? Um pacto militar entre 2 países ou 3 países entre si, ou algo assim? Eles vão fazer algum tipo de acordo bilateral ou trilateral entre os países da Europa? Ou como isso funcionaria para eles? Isso seria suicida, porque agora o que você fez foi criar os que têm e os que não têm na Europa. Acho que se eles quiserem ter sucesso, precisam de um acordo de defesa da União Europeia. Mas o problema é que a própria União Europeia não é viável, está se desintegrando. Então, no fim das contas, acho que o melhor para a Europa é, antes de tudo, buscar relações normalizadas com a Rússia e entender que, em vez de uma aliança militar tradicional, o que eles deveriam ter é um comitê militar que busque resolver questões de forma não militar. A Europa precisa se desmilitarizar. Não há razão para manter grandes exércitos permanentes em solo europeu hoje em dia. Qual é o propósito? Eles vão invadir a África? Eles vão invadir o Oriente Médio? Eles realmente querem entrar em guerra contra a Rússia? Qual é o propósito de um grande exército terrestre? O que acontecerá se a Europa tiver grandes exércitos terrestres? A Europa vai entrar em guerra contra si mesma. Você verá essas pequenas organizações surgindo, e já está vendo isso acontecer agora, onde Croácia, Albânia e Kosovo estão se unindo em uma aliança militar e estão sendo contrapostos por Sérvia, Hungria e Eslováquia. São mini-alianças da OTAN dentro da própria OTAN, cada uma delas incorporando membros que não fazem parte da OTAN.
E eles estão fazendo isso porque temem uns aos outros e o potencial para a guerra. Então esse é o futuro da OTAN. A OTAN vai se dividir em diferentes blocos. E então eles vão acabar entrando em guerra uns contra os outros. Portanto, a melhor aposta da Europa é começar a retirar o aparato militar do continente. Considere que não é necessário ter uma grande indústria de defesa. O que você precisa é de uma indústria civil viável que mantenha as pessoas empregadas de forma produtiva. Depois, use sua força econômica coletiva como uma forma de promover prosperidade, paz, etc., especialmente com a Rússia, que realmente não quer ter um grande exército permanente e preferiria ter um exército menor e gastar mais tempo focando nas coisas que são importantes para eles. Então vamos ver. Eu só acho que a Europa está com muitos problemas agora, um continente muito disfuncional. Scott, quando olho para a União Europeia, parece que o que aconteceu com a Europa após a criação dessa união e como os Estados Unidos desempenharam um papel em toda a situação lá, é que, de certa forma, isso não permitiu que eles amadurecessem. Eles não sabem como lidar com seus problemas sem os Estados Unidos. E isso parece ser o caso, especialmente agora com a situação na Ucrânia. Sem os Estados Unidos, eles não sabem como lidar com o problema deles. Você acha que a desintegração da União Europeia, de alguma forma, os levaria a amadurecer, a serem mais sensatos, mais objetivos em relação aos seus objetivos, ao seu futuro? Bem, quero dizer, você tem filhos, certo? Você é pai ou mãe. Como você incentiva seus filhos a crescerem? Há um período em que você precisa oferecer segurança para eles, dar um lar, comida, abrigo, proteção. Mas em algum momento as crianças atingem a idade da maturidade e você espera que elas sigam seu próprio caminho. Você faz o que pode para prepará-las para esse momento, mas elas vão embora. Mas se nesse momento, você em vez disso transforma seu porão em uma casa onde elas podem ficar, e diz não se preocupe em arrumar um emprego, eu vou continuar te dando mesada e pagando tudo para você. E faz isso por 30 anos. De repente você tem um filho de 50 anos morando no seu porão que é incapaz de se virar sozinho. Isso é a Europa. A Europa, ao final da Segunda Guerra Mundial, tornou-se quase totalmente subordinada aos Estados Unidos. O Plano Marshall impactou a Europa economicamente e, por extensão, politicamente. A Europa nunca amadureceu como continente, como povo. Eles sempre estiveram sob o controle, ou pelo menos sob a influência, dos Estados Unidos. Não é que os Estados Unidos sempre tenham sido agressivos na afirmação desse controle. Embora, se você olhar para as décadas de 1950 e 1960, os esforços da CIA para derrubar o Partido Comunista na Itália e na França, etc., fica claro que queríamos sim moldar os acontecimentos para que os governos de lá fossem mais facilmente controlados pelos Estados Unidos. Mas a Europa fez isso de bom grado. Eles se permitiram tornar-se aquele filho de 50 anos morando no porão da casa dos pais. E é aí que eles estão hoje. Eles nunca amadureceram, nunca cresceram. Eles não sabem como fazer isso. Não sabem o que fazer sem o papai. Não sabem como se comportar. Não conseguem tomar suas próprias decisões. Veja, vamos olhar para a própria União Europeia. Economicamente, ela está praticamente subordinada ao G7. E o G7 é dominado pelos Estados Unidos. Eles não tomam decisões independentes do G7. O G7 é um mecanismo de controle usado pelos Estados Unidos para controlar a Europa e nossos principais aliados asiáticos ocidentais, Japão e Coreia do Sul. A Europa, em termos de segurança, está ligada à OTAN, e a OTAN é dominada pelos Estados Unidos. Quero dizer, literalmente a Europa é uma criança adulta que nunca foi autorizada a crescer. Não sabe como funcionar. Eles podem fazer birra. Sabe, quero dizer, de novo, eu olho para a França, Alemanha e Reino Unido agora, se juntando e dizendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso.
Bem, isso é muito parecido com aquele cara de 50 anos que se reúne com os amigos num bar, dizendo, vou declarar independência, vou sair e fazer isso. Enquanto isso, ele está comprando cerveja com o dinheiro que o papai deu para ele comprar cerveja, vai voltar para casa no carro que a mamãe comprou para ele e vai voltar a morar no porão da casa dos pais. Não há nada de sério na Europa hoje em dia, literalmente. Eles não são adultos, são crianças fingindo ser adultos. E se os Estados Unidos realmente cortassem o cordão, eles desabariam e não saberiam o que fazer. Collapse and wouldn't know what to do.